Muito bem, nós iniciamos uma série chamada Dinastia. Não sei se você sabe, dinastia, no significado mesmo do dicionário, significa uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Ou seja, uma linhagem, diga assim, uma linhagem. Então, se Jesus é rei dos reis e ele é rei sobre a sua vida, significa que você é um rei. Diga assim, eu sou rei. E a Bíblia diz isso, que nós somos reis e sacerdotes. Quantos podem dizer amém sobre isso? Se nós somos reis e sacerdotes, nós somos dessa linhagem, nós somos desse time, nós somos dessa mesma família. No entanto, a nossa ideia nesses dias é despir você, ou seja, tirar de você as ansiedades que a sociedade colocou sobre você acerca do que é ser um cristão, e nós realmente deixarmos claro aqui qual é a real identidade, qual é o real legado dessa dinastia. O que significa ele ser o meu rei, eu ser um rei, o que significa Jesus ter subido ao Pai, ressuscitado, mas deixado algo para a igreja fazer. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos a igreja de Cristo, nós temos que manter os princípios, os valores, o encargo, o coração. E nesses próximos sábados, aqui na Movie Night, nós estaremos compartilhando sobre isso, amém? Porque nós cremos que não precisamos ter expectativas, esperanças no que podemos ser ou fazer fora do que é o plano de Deus, amém? E existe uma visão de Jesus acerca de cada área. Existe aquilo que é mais importante, e nós cremos que naquele dia nós não seremos inspecionados com os olhos de fogo de Jesus sobre aquilo que alguém mandou a gente fazer ou que era na moda fazer, mas aquilo que está escrito na Bíblia, que é o chamado, a missão da igreja e de cada cristão. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Diga amém. Nós somos muito sérios quanto a isso. Nós não queremos perder tempo fazendo coisas que o Senhor não nos capacita e não nos orientou a fazer. Pelo contrário, nós queremos acertar o alvo. Embora somos jovens, e eu estou ficando um pouco mais velho a cada ano que passa, como todo mundo, mas já faz um tempo que eu falo em cultos de jovens, mas acredite, passa muito rápido. Embora nós somos jovens, quanto mais rápido qualquer um tem a revelação do que nasceu para fazer, nasceu para ser, melhor é para o mundo, melhor é para a sua família. Quando nós somos o que nascemos para ser, fazemos o que Deus nos capacita a fazer, os resultados, o futuro que é construído, ele é completamente eficiente e completamente exitoso. Diga aleluia por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, é algo muito interessante. Eu tenho meditado nesses dias nesse versículo, e após ler ele eu vou falar do que eu vou conversar com você hoje, dentro do nosso tema dinastia. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, você pode acompanhar também aí. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, diga espiritual, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você é criancinha? Fala assim, o que está sendo reformado para você, se você for? Ninguém vai falar isso. Muito bem. Olha só o versículo 2. Tive que alimentá-los. Imagina que o pastor está falando, olha, eu tive que alimentar vocês com leite e não com alimento sólido. Vamos fazer silêncio no 3? 1, 2, 3 e... Nós estamos fazendo algo, nós estamos lendo a palavra eterna de Deus, a Sagrada Escritura. Se você não conseguir respeitar isso, você está enrascado. Aí você é pior que criancinha. Olha só. Porque vocês não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Eu poderia ler outros versículos sobre esse assunto. E interessante que a palavra de Deus fala acerca de maturidade aqui. Quero falar com você sobre sinais de uma vida espiritual. Sinais de uma vida que é espiritualmente saudável. O que fica claro, a primeira coisa aqui é que existe uma expectativa que a igreja, que você seja espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eles adoram como? Em espírito e em... Diga assim, os verdadeiros adoradores adoram em espírito
em verdade. Interessante que aqui ele cita circunstâncias, ele mostra que algumas coisas são coisas de criança. Por exemplo, esses ciúmes, essa discussão, brigas entre si. Quem é controlado por uma natureza humana ainda é uma criancinha no aspecto espiritual. Isso não tem a ver com ser novo convertido. Isso tem a ver com alguém que já era para estar comendo um alimento sólido e ainda está com leite. Se você é um novo convertido, acredite, o privilégio que você tem de poder ouvir uma palavra, você decidir, embora eu tenha pouco tempo com Cristo, você ter a consciência de que você não foi chamado para perder tempo com problemas naturais. Paulo, com pouco tempo de convertido, está fazendo coisas incríveis. Você vai perceber na Bíblia que com pouco tempo de convertido, com poucos meses da igreja sendo fundada, coisas incríveis estavam acontecendo, porque eles não estavam perdendo tempo com coisas idiotas. Há alguns sinais que nós queremos falar sobre isso, mas uma verdadeira espiritualidade sempre é fruto. Primeira coisa, não é ainda dos sinais, mas introduzindo o assunto, é fruto de uma crença correta e de uma vida de intimidade com Deus. Antes de falar dos sinais, eu quero te falar o que te leva a uma vida espiritual saudável, a uma vida verdadeiramente espiritual, sempre. São as crenças corretas de acordo com a palavra de Deus, mas isso tudo sendo vivido numa vida de um relacionamento de intimidade com Deus. Ou seja, quem crê errado, porque não lê a Bíblia, porque não ouve, porque conversa enquanto o pastor prega, ou porque realmente não tem um coração ensinável, ou mesmo aqueles que não têm intimidade com Deus, não oram, não buscam o Senhor, eles se contentam com louvar a Deus aqui, de qualquer maneira, com som ruim às vezes, esses não têm, a intimidade nos fala de um tempo a sós com Deus. Então o que vai te levar e potencializar a sua espiritualidade, sempre vai ser a crença na palavra e uma vida espiritual. Uma criança cresce comendo e bebendo. Você dá água e dá comida para uma criança. Então a palavra, o pão e o espírito, o vinho, essas duas coisas nos alimentam. O texto é sobre alimento. Ele diz: tive de alimentá-los com leite porque não podiam comer. Então o que traz crescimento natural é o que também traz crescimento espiritual, é comer. Então quando eu creio certo, porque eu estou comendo da palavra que é a verdade. Por isso quem adora a Deus não adora só em espírito, adora em espírito e adora em verdade. Mas não adianta só a palavra. É como se a palavra às vezes você vai engolir, parece que vai estar um pedaço de pão seco. Porque essa palavra ela é inspirativa, ela é a nova aliança, é a graça, mas ela também é desafiadora. E aí você precisa colocar um pouco de água para descer o espírito. Amém? Então você precisa sempre desse equilíbrio. Ler, buscar, ouvir, aprender, mas sempre e conferir isso. Na palavra certa mesmo é conferir, discernir isso na sua vida de intimidade e oração. Amém? Quantos podem dizer amém sobre isso? O primeiro sinal, eu vou falar só sobre 3. O primeiro sinal de uma vida espiritual saudável é a solidariedade. Olha que interessante. Diga assim, solidariedade. Você pode usar de várias formas. Pode usar compaixão, pode usar empatia. Eu quero usar aqui solidariedade só porque eu nunca usei. Então, a solidariedade, o altruísmo, ou seja, uma vida em função do outro, é sinal de uma vida espiritual saudável. Uma vida verdadeiramente espiritual tem alguns sinais. E o primeiro deles que eu quero falar para você é esse. São pessoas, é alguém vivendo para abençoar, para inspirar, para servir, para cuidar. Olha que interessante, 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Percebe? A primeira coisa é se compadecer. Não falou primeiramente dar, simplesmente. Se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Por que em ação e em verdade? Não é nem só fazer. Tem gente que está dando o dinheiro para alguém, mas às vezes tem vários motivos pelo qual alguém pode dar o dinheiro para alguém. Estava esses dias com um vereador, ele estava falando que tem cidades que desenvolveram um aplicativo, na verdade uma empresa desenvolveu um aplicativo, um programa, que os funcionários, quando eles fazem ações sociais, eles acenam lá, eles comprovam, isso vai dando pontos, vai ter bônus salariais. Muito legal, agora todo mundo está fazendo ação social, o resultado é muito bom, mas pessoalmente agora, quem não fazia nada está fazendo por interesse próprio. Eu estava falando semana passada sobre adoção, lá em Belo Horizonte, e nós estávamos vendo as estatísticas. Um dos maiores problemas, porque as crianças ainda são órfãs, é porque aqueles que querem adotar tem muitos pré-requisitos, o tipo de criança, a idade, a cor. Ou seja, até na atitude mais altruísta que o homem pode ter de adotar, ele está cheio de egoísmo, é do jeito que ele quer.
Eu derrei para não chorar. Porque até as melhores obras que o homem pode fazer são como trapos da imundícia. É aquele cara doando 1 milhão para o Criança Esperança, só porque a empresa dele está lá com um cheque de 1 metro para fazer propaganda para a empresa dele. É um dinheiro que vai voltar para ele. Porque não é de coração. Porque de coração é quando nem a mão direita sabe o que a mão esquerda fez. Por isso ele disse, é em ação, mas em verdade. Não é só o que você faz, é com qual coração você faz. A solidariedade bíblica, ela é fruto de um coração. Em Tiago 1,27, olha o que diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Talvez está dizendo: cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O verbo cuidar tem um significado: buscar conhecer de... Olha só, o verbo cuidar. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Quantos estão comigo hoje? Diga amém. Olha só, buscar conhecer de perto a realidade a fim de ajudar e oferecer o cuidado necessário. O que é cuidar necessariamente de um órfão? Dar brinquedo para ele? Aqui diz que é visitar ele na tribulação. Você acha que a tribulação de uma criança órfã é falta de brinquedo ou é falta de pai? É a adoção que está falando aqui. Hoje eu não vou pregar sobre adoção, ainda que eu tenha autoridade pela graça de Deus sobre isso. Mas estou dizendo que o que a Bíblia está falando? Que a manifestação da espiritualidade genuína sempre é o quê? Ser uma resposta numa necessidade real, não naquilo que você gosta de fazer. Muito bom ações voluntárias, muito bom muitas coisas que nós fazemos. Ontem eu fiquei o dia inteiro lá em Campinas, estava tendo um evento de empresários lá, uma empresa deu alimentos, eu fui lá buscar os alimentos para a nossa associação, junto com a minha esposa, o Raul foi lá com a amiga também. Muitos alimentos, ok, maravilhoso, isso é muito legal. Cestas básicas serão montadas e serão entregues. Tudo isso é solidariedade, tudo isso é compaixão, tudo isso tem que fazer parte. A nossa igreja é muito engajada nisso. Não vou dizer muito, nós somos engajados nisso e seremos mais a cada dia, amém? É o nosso encargo. E eu tenho experiências pessoais com essa realidade. Agora, o mundo vai te ensinar a viver em função de si, mas a verdadeira espiritualidade vai te fazer viver em função do outro. Então o Tiago diz aqui sobre cuidar. Esse cuidado vai além de uma visita descomprometida, esporádica, momentânea, assistencialista que não transforma. Sabe que eu faço sobre orfandade um pouco com você aqui. Não só crianças que precisam ser adotadas como eu adotei minhas filhas, mas um aspecto de orfandade envolve também, sempre a orfandade envolve um aspecto de paternidade que eu tenho falta. E a palavra paternidade, o aspecto do órfão, não é somente um pai e mãe que ele mora em casa. Se você for ver tanto no contexto histórico, no contexto bíblico, em todos os aspectos, tem estudado sobre isso, tem a ver com a falta também de uma mentoria, a falta de um discipulado, a falta de encargo de alguém por você, a falta de sentir. Esses dias eu vi um discípulo falando e na fala dele eu senti, ele está carente de mim. E ele está certo, porque Deus espera isso de nós. E às vezes tem muita gente, às vezes tem muitas coisas, às vezes o cara que tem um espírito de orfandade não vai saber procurar, mas existe um aspecto em que está na nossa espiritualidade, na nossa igreja, que é o quê? Uma visão, quando olhar para o outro, não egoísta. A primeira coisa que eu penso quando olho para alguém é: o que ele pode favorecer no meu propósito? O que pode me trazer de boa essa conexão? Isso é doentio. Quando você chega num lugar, a primeira coisa que você pensa é: em quem eu vou me conectar? O que eu vou fazer para crescer aqui nesse lugar? Você está prestes a ficar endemoniado. Por quê? Porque isso não é espiritual. Espiritualidade é o quê? O que eu posso servir? Eu lembro quando o Bruno chegou aqui, a primeira coisa que ele falou: mestre, o que eu posso servir? O que eu posso ser útil? Eu não quero nada, eu quero servir, eu quero ser útil. Eu não quero microfone, eu não quero isso, não quero aquilo, eu quero servir, eu quero ser útil. Às vezes as aparências enganam. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Jesus em João 16, João 14, 18 disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. A orfandade não é só para quem é criança. Eu enviarei o Paracletos, no grego, o Consolador. Vou te falar, no contexto histórico, Jesus era um rabi, um rabino. O que significa isso? Ele era um mestre dentro do judaísmo. Quando alguém galgava todos os estudos e se formava na Torá, em todo o ensino judaico, ele se tornava um mestre e ele tinha discípulos. Era o sonho de qualquer um ser um desses caras. Jesus tinha sua linhagem. Muito bem.
E ele chama discípulos como um rabino chama os seus talmidins. Palavra que era usada para aqueles que seguiam um mestre. Inclusive era muito comum a aparência desses talmidins, desses discípulos, é que a piada que faziam com eles é que eles sempre comiam poeira. Por quê? Eles andavam tão próximos, era sempre no deserto, tão próximos do seu rabino, do seu mestre, que eles ficavam cobertos de poeira, por causa dos passos que o mestre dava. Eles sempre estavam o quê? Seguindo. Isso é discipulado, amém? No entanto, eles chamavam de órfãos todos os discípulos de um rabino que morresse. Por quê? Sabe qual é o contexto histórico? O normal, andando alguns anos com o mestre, dentro do judaísmo, a pessoa se tornava o quê? Tão parecido, tão semelhante, o mesmo coração, o mesmo encargo, tantas semelhanças, que quando um rabino morria, eles falavam, olha aquele discípulo órfão. E Jesus disse isso quando ele estava dizendo, eu vou para o Pai, eu vou morrer. E eles estavam pensando, eu vou ficar órfão, porque eu estou dando que esse cara, ele é o melhor mestre de todos os tempos. Ele tem compaixão, ele ama, ele tem poder, ele é o cara. Mas ele disse que vai morrer. Mas Jesus disse, olha, eu vou morrer, mas eu não te deixarei órfão, vou enviar o Espírito Santo. É por isso que Romanos 8 diz, é pelo Espírito em nós que está derramado que nós clamamos, Paizinho. É o Espírito Santo que traz a paternidade, a mentoria, consolo. Por que ele chamou de consolador? Olha que loucura. Ele está dizendo, olha, mesmo vocês adultos precisam de encorajamento, de consolo. E eu vou enviar o Espírito Santo, eu preciso ir, porque eu não dou conta de vocês 12, estão dando trabalho. Mas eu preciso ser mais profundo, eu não posso apenas estar com vocês, eu quero estar em vocês. Por quê? Porque nós carecemos. E solidariedade, quando eu me refiro a esse princípio, isso é como se fosse um óleo que vai lubrificando as engrenagens de uma vida de igreja. É um olhar de compaixão, é um olhar de amor, é uma abertura da vida, da casa, do dinheiro, do tempo, da mesa. Mas também envolve aqueles que necessitam. Também envolve esse princípio espiritual. Então, veja algo. Se Jesus se preocupou e foi solidário, e Ele é o nosso padrão de espiritualidade, nós não podemos achar que espiritualidade é uma vida egoísta. Ninguém perde mais tempo na vida do que aquele que fica o tempo todo resolvendo os próprios problemas. Os seus problemas não têm que acabar para você cuidar dos outros, porque o seu problema acaba enquanto você cuida dos outros. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas te são acrescentadas. Tem gente que gasta tempo resolvendo os próprios problemas. Tem gente que decide responder o ID de Jesus. E o ID de Jesus sempre envolve um toque de amor. A solidariedade, a compaixão é um sinal de uma espiritualidade saudável. O egoísmo, o egocentrismo, já falei sobre aqui meses atrás. Uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão é antagônico a Jesus. Eu viver em função de mim. Eu me proteger o tempo todo. Eu ficar armado o tempo todo com os meus líderes. Eu ficar o tempo todo pensando o que querem tirar de mim. É o sinal que eu não quero dar nada. Porque eu ainda não entendi. A segunda coisa é fidelidade a uma missão. Não existe espiritualidade saudável. Espiritualidade saudável é fidelidade a uma missão. O que é fidelidade a uma missão? O que é lealdade a um propósito? O que é uma vida que sabe para onde está indo? Todo homem, toda mulher espiritual, ele faz muitas coisas, ele trabalha, ele estuda, ele vive. Ele vai se casar, vai ter filhos. A vida tem muitas atividades, mas sabe, há uma consciência constante na minha vida. Eu estou servindo um propósito maior do que eu. Eu estou servindo uma missão maior que a minha. E João 12, 23 a 26 diz assim: então Jesus se dirigiu a eles, João 12, 23 a 26, para quem está anotando e quem quer projetar. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Isso é maravilhoso. Cara, Jesus, Ele mostrou que Ele tinha fidelidade a uma missão maior do que Ele. Eu só usei um versículo, mas há inúmeros.
Em João 8 ele diz: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Ou seja, quando ele diz está consumado, tinha algo para acabar e ele acabou. Ou seja, ele foi fiel a uma missão do Pai. E nós também, ele disse: olha, se alguém quiser me servir, que siga-me. Ou seja, cumpra o seu propósito, cumpra o chamado que eu tenho na sua vida. E ele disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ou seja, uma espiritualidade. Jesus, quem acha que Jesus era um homem espiritual? Diga amém. Claro que ele era. E alguém espiritual tem isso em mente. Eu tenho um compromisso com o meu propósito. Eu tenho um compromisso com o meu chamado. Eu tenho um compromisso com o meu futuro. Porque se eu não morrer, não vai acontecer. Estou falando de Jesus. Mas ele estendeu isso a nós. Olha, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, autopreservação. Eu não quero me desgastar, eu não quero gastar, eu não quero perder nada. Esse que quer salvar a sua vida nesse sentido, ele perde. Por quê? A verdadeira vida abundante é a vida aberta para cumprir o propósito de Deus. Mas se alguém quiser perder a sua vida, ou seja, Senhor, está nas suas mãos. Senhor, eu quero ser fiel a um chamado. Esse vai achar. Isso é maravilhoso. Jesus é incrível. Você está entendendo o que está acontecendo? Jesus está falando para os discípulos: olha, eu vou dar um segredo para você achar a vida. Perde a sua vida. Esquece um pouco de você. Seja fiel a uma missão maior do que você. Tudo que a gente já falou do amor de Deus está pressuposto aqui. Eu não preciso ficar repetindo para você. O que nos leva é um constrangimento de graça, de amor. Mas você já sabe disso. E eu gosto sempre de lembrar isso. Mas eu quero te falar: alguém espiritual que é do legado desse rei, ele tem algumas marcas. A compaixão, a solidariedade, mas também uma fidelidade. Ele não negocia na primeira briga que ele tem com o líder dele, o chamado dele. Ele não negocia o compromisso dele com a primeira falha que ele vê numa igreja. Ele não troca sua família espiritual quando encontra um problema nela. Se você está nos visitando de outra igreja e está vindo aqui porque você acha legal, volta para a sua igreja, filho. Se você é de lá, se você nasceu lá, se é o seu chamado, se é só porque você acha que é uma moda, você é muito bem-vindo para nos visitar. Mas a menos que você tenha uma palavra de Deus, a menos que você tenha uma convicção que você faz parte dessa família, você vem fazer parte dela. E essas coisas ninguém vai ouvir por você, nem o seu pastor, nem você. Mas acredite, se tem alguém que pode te orientar sobre isso, você pode colocar como sinal de Deus, é a sua liderança antiga. Ou Deus não pode falar com o seu antigo pastor, só com você. Pastor, mas agora você está mandando embora? Não mandei ninguém embora. Ninguém embora. Quer que isso aqui lote mais de pessoas que Deus trouxe. Fidelidade a uma missão é entender quem eu sou, qual é o meu chamado. Eu sei que muitos estão aqui de forma genuína. Me conectei com o sonho, com o propósito, com o chamado. Isso é maravilhoso. E Deus te trouxe. Agora, eu sei que pode haver pessoas, ou que estão aqui, ou que vão ouvir no YouTube, com relação à sua igreja, ou que vão ouvir hoje e vão poder ensinar isso para alguém um dia, que simplesmente não estão seguindo o Espírito. Alguém espiritual está sempre seguindo o Espírito. Colossenses 1:24. Olha o que diz Colossenses 1:24. Pode projetar para nós também. Olha só: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. 25. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Diga aleluia. Ficou um silêncio aqui, diga aleluia mais forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava comprometido com uma missão, e Paulo também. E ele disse que restava, pode tirar o versículo, resta um sofrimento pela edificação. Não tem nada que eu preciso fazer para ser salvo, nem abençoado, favorecido. É a fé, é a graça. Mas para a igreja ser edificada, construída, pessoas salvas, discipuladas, essa graça que é sobre graça, que é o favor imerecido, ele está o tempo todo me impulsionando. E eu, que sou esse instrumento, que estou seguindo a Cristo, eu também vou sofrer aflições que ainda restam para o corpo de Cristo. Que aflições são essas? Ele disse: olha, não tereis aflições. São boas aflições. São as aflições que nós temos edificando a igreja. Seja do seu tempo, do seu dinheiro,
da sua paciência. Isso é maravilhoso. Então, fidelidade a uma missão significa que você está dentro de um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. A lealdade a alguém não significa religiosidade e controle. Não é porque pessoas estão abusando dessa palavra lealdade ou de honra que isso é negativo. Cara, a lealdade, a fidelidade a pessoas que Deus colocou na sua vida, claro que tem limites e devem existir, mas não existe uma espiritualidade verdadeira, saudável, vitoriosa, real. Não existe ser uns aos outros, inclusive de entender. Cara, Deus colocou essa pessoa na minha vida. Ele é uma inspiração. Isso é agradável diante de Deus. Isso é poderoso diante de Deus. Não existe fidelidade a uma missão de Deus, a um propósito de Deus, com arrogância. Ei, quando a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, há liberdade, essa liberdade não é uma espécie de anarquismo. Essa liberdade não é uma espécie de independência arrogante. Essa liberdade que você tem como filho de Deus, de fazer suas escolhas, não é uma autorização para você fazer o que você quiser, falar mal de quem você quiser e ter uma vida independente, porque não existe uma vida independente testamentária, nem no Velho Testamento. Deus não te criou para ser independente. Para você, já falei isso aqui, para você nascer, precisou de algumas pessoas. Para você morrer, alguém vai ter que carregar seu caixão. Então, para nascer e para morrer, você precisa de gente. Você não consegue sozinho. Então, por que você quer viver sozinho? Não faça isso com você. Interessante que ser um ser ensinável, amar aqueles que Deus está colocando na sua vida, te presenteando, vão ser portas, vão ser oportunidades abertas diante de você para o seu destino. Nesses 14 anos que eu ando com Jesus, cara, eu ando com Jesus e com algumas pessoas também. Eu servi a um rei, estive junto. Isso não é uma obrigação, isso não é pesado. Quando eu tenho revelação, eu estou dentro do propósito de Deus. E não significa não ter, tem que ter abertura para compartilhar. E por que eu estou falando isso aqui? Porque todo mundo sabe o ambiente de inclusão que nós temos, o ambiente de liberdade que nós temos. Ninguém fica manietando, prendendo a agenda de ninguém. Ninguém fica controlando a vida de ninguém. Ninguém fica escolhendo por você as coisas que você escolhe. Você sabe disso. É o nosso espírito, mas essa liberdade que o espírito produz não é um anarquismo contra a autoridade. Não. É porque nós somos tão amados, somos tão servos uns dos outros, que é prazeroso cumprir o propósito junto, cara. Que é prazeroso. Vocês já ouviram alguém falando, aquele ali é muito puxa-saco do líder, do discipulador, cara besta, para que isso? Passou essa época já. Eu falei, que passou essa época? É precioso quando nós amamos uns aos outros. É precioso quando começar do líder, ele está servindo os seus discípulos. A ordem inverteu, mas o princípio é o mesmo. Começa sempre pelo exemplo, mas o princípio é o mesmo. Quantos podem dizer amém sobre isso? E a terceira e última coisa é a responsabilidade. Diga responsabilidade. Diga mais alto, responsabilidade. Deixa eu te falar, é tão maravilhoso. Alguém espiritual, e eu vou explicar o que é essa responsabilidade que eu estou falando. Talvez não é a responsabilidade simplista que você ouviu, só de ter que cuidar da sua chave e da sua carteira. Meu filho está começando a ter responsabilidade. Eu lembro quando eu era criança, falava, quando eu vou ter uma carteira? A para me dar uma carteira, do Palmeiras ainda. Aleluia. Cadê? E aí, só que eu tinha um outro problema. Na minha carteira só tinha uma moeda. E aí, uma figurinha. E meu pai tinha muita coisa. Eu falei, pai, eu quero ter mais coisa na carteira. O que é isso, pai? Isso aqui é CNH, isso aqui é o CPF, isso aqui é o dinheiro. Aleluia. Isso aqui é o cartão. Mas você sabe, demorou para minha carteira ficar cheia. Hoje eu quero que ela fique vazia de novo. Não de dinheiro, amém? Mas, às vezes são tantas responsabilidades, né? CNH vence, PVA vence, os compromissos, as contas, né? Hoje são tantas emoções. Mas essa responsabilidade que eu me refiro é um sinal de espiritualidade. Ela significa olha só, vem para cá comigo. Encosta comigo, diga amém. Um entendimento maduro, sábio, de que as coisas não acontecem automaticamente e de que naquilo que o Senhor me chamou e me confiou, Ele espera o meu compromisso. Isso vai ser sadio para mim. Em João 17, versículo 12 e 19, não é de 12 a 19, o 12 e o 19, falei para você.
João 17 é uma oração de Jesus. Eu amo esse texto. Eu posso pregar vários assuntos sobre ele. Mas eu quero falar agora sobre responsabilidade. A oração de alguém revela o coração de alguém. Amém? As orações revelam o que está por detrás do que você faz. Porque aquilo que você ora é aquilo que está mais profundo. É a partir da oração que se revela quem você é. Em João 17, a oração de Jesus que alguém ouviu, e o próprio João, que ele que registrou, era o discípulo amado, ele diz assim no versículo 12: durante meu tempo aqui com eles, diga aleluia, só para você voltar aqui, olha só, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste, eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, filho da perdição, como as escrituras haviam predito. Agora olha o versículo 19, olha que interessante: e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Olha que louco isso. Jesus sabia, eu estou aqui, eu sou ungido do Espírito Santo, eu estou cumprindo o propósito, ele está dando para o Pai, e Jesus sabia fluir na graça, no imerecido, no fluir. Tudo que ele fez foi por meio do poder do Espírito. Jesus começou a operar quando foi batizado com o Espírito Santo, amém? Mesmo sendo Jesus, ele é um modelo de uma vida humana, mas governada, cheia, transbordante do Espírito. Mas ele disse: olha, Pai, o que você me deu eu protegi, o que você me deu eu guardei. E mais, tem uma versão que diz, na revista e atualizada, RA, como diz o pastor Dênio, que diz: olha, em favor dele eu me santifico. Cara, você tem ilusão de Jesus se consagrando mais, Jesus se santificando mais, porque ele entendia um princípio de responsabilidade, de ser um exemplo, de ser um modelo, de não cobrar aquilo que não é real dentro dele. O que é essa responsabilidade? É quando você não procura culpados naquilo que está acontecendo. Procurar culpados sempre faz você perder tempo e brigar com o inimigo errado. Quando você procura culpados da falta de resultado, da falta de dinheiro, da falta de tudo, você nunca vai encontrar aquele que pode solucionar. Porque primeiro, Deus não pode estar entre os culpados, mesmo que você o culpe, porque Ele é perfeito. Segundo, qualquer um que você encontre na fila do culpado não vai ter o poder de ser o protagonista da sua mudança. Nem o governo, nem o pastor, nem o líder, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho, nem ninguém. Vai tomar banho. Mas quando eu não transfiro a culpa, os problemas, eu assumo a responsabilidade, aí eu posso contar com a graça. Jesus disse: olha, eu guardei eles com o poder do nome que você me deu. Mas o nome que o Pai deu para Jesus, Jesus deu a nós. Porque tudo nós fazemos em nome de Jesus. Então não é com a minha força, não é com a minha capacidade, não é com o meu recurso, mas é com a minha responsabilidade de usar esse recurso, da graça não ser vã na minha vida, no meu casamento, na minha criação de filhos, no meu pastoreio, na minha fidelidade com meus dízimos e ofertas, na minha vida espiritual. Deus, o Senhor me deu o poder do seu nome, em nome de Jesus eu posso fazer qualquer coisa. Então eu não vou esperar tudo dar errado para usar o spray do sangue de Jesus. Não, esse sangue está fluindo em mim, essa graça está fluindo em mim, é graça sobre graça. Eu não vou ficar atrapalhando o tempo todo, parando e voltando, chega. Eu vou confiar nessa graça, eu vou caminhar nessa graça, eu vou experimentar tudo que Deus prometeu para a minha vida. Quando eu tenho esse espírito, quando eu tenho essa fé, as coisas fluem. Sabe, a Bíblia não foi escrita para você ler ela tentando avaliar os outros. As pregações não são para você ouvir pensando em quanto está errado o seu líder. Mas o ambiente de revelação da Bíblia, da pregação, é sobre você. É sobre luz entrando, você se enxergando como Cristo te enxerga, sendo tudo aquilo que Ele te fez para ser. E aí quando você não procura culpados, você sempre vai na fonte correta e diz: uau, há poder disponível, há uma graça disponível, há uma vida disponível. E hoje está garantido que eu consigo tranquilo no horário. Aleluia. Tinha 4 princípios, eu tirei um já antes de começar, antes de preparar a palavra, na verdade. Quando você não busca culpados, você conta com o favor de Deus.
Então assumir responsabilidades é você aprender a viver de acordo com os recursos de Deus. Olha para cá. Quantos estão comigo? Diga amém. Quando você expõe diante dele que pode fazer, você conta com os recursos dele. Mas todas as vezes que você se justifica, se explica e procura outros responsáveis por qualquer coisa, seja para dar certo ou para dar errado, ou que está dando errado ou que deu certo, você sempre vai errar. E você não vai contar com os recursos celestiais. Por quê? Porque existe um trono da graça. Hebreus diz que eu tenho que entrar nele confiadamente. Eu tenho que ir diante dele. E aí eu vou receber o quê? Socorro em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno que eu preciso do socorro? O socorro ali em Hebreus é o quê? O favor. O socorro ali é o quê? É o braço de Deus estendido. Diga aleluia. Então quando que eu tenho o braço estendido de Deus para aquilo que eu preciso em tempo oportuno? Quando eu vou ao trono da graça. Mas o que é o trono da graça? É o trono que eu não tenho mérito. É o trono que não tem culpados e nem protagonistas. O que tem é pessoas que entendem, tem uma fonte, tem um lugar. Mas se eu, no meio do percurso, acho que o que está acontecendo não é falta de favor, é falta de caráter de alguém, eu tenho que ir até essa pessoa reclamar com ela. Só que ela não pode mudar minha vida. Se no caminho do que eu acredito que Deus tem para mim, eu encontro um culpado pelo qual aquilo não aconteceu, é o trono dele que eu estou. Se ele mudar, vai acontecer. Se meu pai me ajudar, eu consigo casar. Mas Deus está falando, eu tenho tanto aqui mais que seu pai. Se o pastor me enxergar, eu vou ser levantado. Se o pastor me dá a oportunidade, eu prego. Como se Deus não fosse soberano, não estivesse por detrás. Se Deus até dava a oportunidade de Faraó, endurecendo e amolecendo o coração dele, eu sou pior que o Faraó. No lugar onde eu encontro culpados pela falta de resultado, eu não encontro o trono da graça que eu posso ser transformado. Quando eu tenho um caminho reto ao trono da graça, tudo é otimizado, tudo é cercado, e aí o Senhor me levanta, aí o Senhor faz. Socorro em tempo oportuno é para quem foi ousadamente ao trono da graça. O trono da graça, se entrou sem ousadia, não foi no trono da graça, você entrou. No trono da graça você entra ousadamente. Por quê? Porque eu estou me desconsiderando. Não tem por que ter medo, se não é eu que estou na equação. Por que eu entro confiadamente no trono da graça? Porque a graça tem a ver com Jesus e não comigo, nem com erro, nem com acerto. O trono da graça é o quê? O que é trono? Senhorio, governo. É o lugar que resolve, vamos explicar assim. É o lugar onde resolve, é quem pode resolver a parada. Amém? Porque graça é o trono para quem não merece. Quem não tem nada desse trono? Quem procura culpados, até nele mesmo. Se você fica olhando, eu não estou falando de você achar que você é o culpado. Você não é e nem ninguém. Jesus levou toda a culpa, mas a sua responsabilidade é o que? Senhor, se o Senhor levou toda a culpa e eu falhei, já que eu não tenho culpa, já que eu não devo para o Senhor porque Cristo pagou, eu vou diante do Senhor e experimentar de tudo que o Senhor tem para mim. Os irmãos do louvor podem subir aqui já, os irmãos do louvor, por gentileza. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha que lindo isso. Hebreus capítulo 5, 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus como sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu vou explicar o que está dizendo aqui. Quem está comigo, diga amém. Deixa eu falar uma coisa. Quem aqui crê que Jesus é o seu representante? Diga amém bem forte. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho para o Pai, eu sou o mediador de uma nova aliança. Quem está entre você e o Pai o tempo todo é Cristo, e você está em Cristo, então você está com o Pai. Se você está em Cristo, o Pai está em você. Quantos podem dizer amém sobre isso? Mas a Bíblia usa a figura do judaísmo e diz que ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote representava o povo. Você sabe, uma vez ao ano ele entrava lá no Santo dos Santos, o lugar mais profundo do tabernáculo, onde tinha a arca da presença, a arca da aliança, amém? Muito bem, dito isso, Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Hebreus diz isso o tempo todo. Quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício e a coisa dava certo, o povo todo era favorecido. Se ele tivesse algo errado, ele morria e o povo se lascava. Diga misericórdia. Isso era todo ano, mas Hebreus explica que Jesus foi uma vez só, uma vez por todas. Não é essa a minha ênfase agora, mas isso é importante dizer.
e resolveu o nosso problema. Diga aleluia por isso. Mas diz que ele é de uma... O que é a ordem de Melquisedeque? Todos os sumos sacerdotes da lei eram da ordem de Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote. É aquele que junto com Moisés está liderando o povo. E toda a linhagem da família dele eram sacerdotes. E um deles era o sumo sacerdote. A linhagem de Arão era um tipo de sacerdócio, que era anual, que tinha muitos problemas. Mas o da ordem de Melquisedeque é diferente. O sacerdote de Melquisedeque, ele concede ao homem, enquanto o araônico de Arão, ele retira a oferta do homem. Ele retirava o sacrifício do homem. Quando Melquisedeque aparece na Bíblia, lá em Gênesis, eu vou explicar rapidamente para você. A primeira coisa que ele faz não é receber algo de Abraão. Ele dá pão e vinho a Abraão. E ele fala algo a Abraão. Ele diz, abençoado seja Abraão. Não é nem Abraão ainda. Gênesis 14, 19. A primeira palavra de Melquisedeque. Melquisedeque foi alguém que apareceu. Muitos chamam ele de uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação de Deus corporeamente na Bíblia. Um dia você estuda mais sobre isso. Não tem tempo para explicar tudo. Amém? Mas você entendeu o plano de fundo. E Melquisedeque, ele representa Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é um sumo sacerdote eleito por Deus, gerado por Deus e eterno. Diga aleluia. Ele é eterno. Você nunca vai perder, não vai ter uma eleição que vai vir outro. Para sempre é Jesus o nosso representante. Mas não é da ordem de Arão. A ordem de Arão é o seguinte: eu recebo o seu sacrifício e ofereço para Deus. Mas a ordem de Melquisedeque é: eu te dou pão e vinho. Ou seja, Cristo veio, te deu vida, vida em abundância, te abençoou. E a primeira palavra que sai de Melquisedeque é, para ser perfeito, abençoado seja Abraão. Em outras palavras, quando Jesus chega para você, ele fala: abençoado seja Bruno, abençoado seja Renan, abençoado seja Evandro, abençoado seja Thomas, abençoado seja Douglas, porque Deus não chama apelido, chama assim, abençoado seja Dodô, abençoado seja João de Belém, aleluia. Olha para quem está ao seu lado, diga: abençoado seja você. Mas quem já falou isso, diga assim: você já é abençoado. Agora, qual que é a grande questão, gente? Olha para cá, quem está comigo, diga amém. Hebreus 4,16 diz que nós podemos entrar com ousadia e aproximar dessa presença a fim de receber dele. Qual que é a nossa maior responsabilidade de uma vida espiritual saudável? Vou te falar qual que é. Se apropriar, receber das bênçãos de Deus. Por que eu estou dizendo que é sua responsabilidade? Porque ninguém vai receber por você. Não tem como terceirizar ou apropriar-se. Eu não posso me apropriar pelas suas bênçãos, do seu casamento, das suas finanças. Eu tenho que te ensinar que o caminho foi aberto, que o sangue abriu, que tem um trono da graça, que tem um Jesus que te ama, que tem tudo para você. Mas você pode viver com nada se você não aprender a entrar ousadamente e saber: Ele é o meu sumo sacerdote eternamente, e Ele vem com pão e vinho, e Ele me abençoa. E aí tudo que eu dou para Ele, tudo que Abraão dá para Melquisedeque, dá o dízimo, honra Ele, adora Ele, é só um resultado daquilo que ele recebeu de Melquisedeque. Na vida cristã, por que permanece o dízimo, tudo isso? Porque é da ordem de Melquisedeque. Jesus tem que praticar o que ele praticou, que é Jesus ali com Abraão, na forma de Melquisedeque, que foi antes da lei. Ele sempre te dá pão e vinho, ou seja, ele morreu por você. E você sempre retribui a ele com o coração espontâneo, com a primeira parte, com o melhor, que só, não é só o dízimo, que aponta para o quê? Tu és o primeiro, tu és adorado, e aí eu sou fortalecido, e aí eu sou favorecido, e aí eu sou abençoado, e tudo, prosperidade, abundância, é só resultado da minha responsabilidade em ir até Ele, em fé, tocá-lo com fé, receber virtude.